igualdade e aproximativo. Outro assunto que é saia justa, eu sei que é muito delicado, vai dividir certamente, em alguma medida, essa plateia, mas eu não posso deixar de dizer, é a interrupção de gravidez de feto anencefalo. É preciso tratar desigualmente os desiguais. Uma mulher grávida de feto anencefalo, ela sabe que não vai dar à luz uma criança. Dar à luz é dar à vida. Ela vai dar ao túmulo uma criança. O seu filhinho, sua filhinha, está prometida ao túmulo. Ela é forçada ao pior dos martírios, que é se preparar psicologicamente para ver seu filho involucrado numa mortalha. É pior do que na música de Chico Buarque de Holanda, que diz: a saudade é o revés de um parto, é arrumar o quarto de um filho que já morreu. No caso da gravidez de anencefalo, não há enxoval, não há quarto, não há planos, não há projeto, não há sonhos, não há berço. Só há o visual antecipado da treva, do túmulo. O feto anencefalo é uma crisálida que jamais chegará à borboleta, jamais alçará voo. E martírio não é coisa que se impõe a ninguém. Martírio imposto é tortura, é tratamento cruel. Martírio se assume voluntariamente. Se a mulher quiser ter a sua criança, que tenha, mas não pode ser forçada a isso. Isso não é aborto, porque aborto é quando se interrompe uma gravidez viável. E no caso da anencefalia, não há gravidez viável. Comunico aos colegas que a coleta de perguntas está encerrada e nós vamos fazer algumas perguntas aqui por economia processual. Por economia processual, para atender o dispositivo constitucional da eficiência, para que as coisas possam ficar com um tempo menor. Tem duas questões aqui, ministro, envolvem os servidores públicos. Uma, o senhor já discorreu passando sobre elas, que trata da revisão anual de vários mandados de injunção para o cumprimento constitucional, da revisão anual que se encontram no Supremo, inclusive um da FIP. E o outro trata-se, talvez aqui, não sei se o senhor queira comentar, se não está, nós entendemos bem, é quanto se a emenda constitucional 41 foi viciada ou não pela não manifestação espontânea do voto dos parlamentares, e a outra trata também neste bloco da sua opinião sobre a cobrança dos nativos, que é Tirana, da Bahia, do nosso colega Wilson da Bahia, e mais Josete também no Rio Grande do Sul. Passando, eu votei contra a imposição de contribuição previdenciária aos inativos, já beneficiados, contemplados com a não contribuição, porque isso constava da Constituição originária. E, para mim, fazia parte do chamado ato jurídico perfeito. Nós temos três figuras estelares, são estrelas de primeira grandeza do princípio da segurança jurídica: o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, ou o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que são cláusulas pétreas, não podem ser modificadas nem por emenda à Constituição. Nem emenda à Constituição pode modificar uma cláusula pétrea, porque é intocável, é pétrea porque é intangível. Não confundir poder constituinte com poder reformador. O poder constituinte é titularizado pela nação. É um poder de normar sem ser normado. É o poder que assiste a nação de apagar da lousa do direito
toda a normatividade anterior e começar tudo de novo. É uma epopeia, começar tudo de novo. Só tem o poder constituinte quem tem o poder desconstituinte. Só que pode desconstituir todo o direito velho é que pode constituir todo o direito novo, normar sem ser normado, portanto. E isso é a nação. Nação é mais do que povo. Nação é o povo de ontem, o povo de hoje e o povo de amanhã. Nação é uma linha imaginária entre o presente, o passado e o futuro de um povo. Nação é uma espécie de vínculo, não é, entre a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade. Assim como o rio é um só rio, da nascente à foz, a nação é uma só nação, da primeira geração à última. A nação é atemporal. O povo é temporal, é a população aqui e agora. Está no plano do tempo, a nação está no plano da eternidade. Por isso que Jesus Cristo disse sobre Abraão, quando Abraão, ele disse, quando Abraão era, né, eu sou, ele não disse eu já existia. Quando Abraão existia, eu já existia. Cristo não disse isso. Quando Abraão existia, quando Abraão era, eu sou. Ou seja, Abraão fazia parte do tempo. Cristo fazia parte da eternidade. Passado, presente e futuro. Um vínculo de renovabilidade perene entre o passado, o presente e o futuro. Aliás, Cristo também disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vos libertará inclusive de vós mesmos, quando aferrados a certas convicções enganosas. Né? Nietzsche dizia também assim, o contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade não é a mentira. São as nossas convicções. Quando nós nos aferramos a ela exageradamente e deixamos de perceber que já há novidades no caminho e nós queremos enxergar apenas o passado. Temos dificuldade para enterrar ideias mortas. Né? Temos muita dificuldade para enterrar ideias mortas. Porque a gente acumula nas prateleiras dessas convicções latas e latas de formol. Só o olhar que se renova é que vê a vida se renovar. Se o olhar da gente não se renova, não vê a vida se renovar incessantemente. Então o direito é dinâmico e é de ser reinterpretado continuamente. Não confundir estabilidade com estratificação. Não confundir dinamismo, mobilidade com estagnação, com inércia. São coisas diferentes. Em suma, eu entendi e continuo entendendo que impor aos inativos a contribuição previdenciária, quando a Constituição originária assegurou àqueles que, após ingressassem no serviço público, seriam desonerados, eu entendo que isso é inconstitucional. Poder reformador é um poder constituído. O poder reformador da Constituição só pode normar nos termos em que já foi normado. Tanto que não pode normar sobre cláusula pétrea. Poder reformador não é poder constituinte, é poder constituído. Poder constituinte só existe um. É aquele que, ao mesmo tempo, é detentor do poder desconstituinte. Pode começar tudo de novo, portanto, zerando a contabilidade jurídica até então vigente. Quanto à tramitação da emenda, a nossa Constituição habilita deputados e senadores a ingressar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para bloquear, para impedir a deliberação de emenda tendente a abolir qualquer das cláusulas pétreas. E tendente é que tenha inclinação, que tenha propensão, que tenha potencial, que tenha vocação, né, para abolir cláusula pétrea. Não é abolir revogando, porque isso é absolutamente impossível, impensável. É uma forma sutil de abolição de cláusula pétrea. É roer pelas beiras, comer pelas beiras. Né?
dessubstancializando a carga protetiva ou promocional de uma cláusula prévia. Então não se pode quebrantar a força de uma cláusula prévia. Aquela quantidade, aquela qualidade de proteção e de promoção do indivíduo não pode ser objeto de emenda à Constituição, porque o autor da emenda não é constituinte. O constituinte é igual a Deus. Deus é o poder de tudo poder. É o poder de começar tudo de novo. Deus só tem uma limitação. Só há uma limitação. Deus é limitado. Ele não pode deixar de ser o poder de tudo poder. E ele não pode criar outro Deus. Se ele criar outro Deus igual a ele, esse outro Deus igual a ele pode riscar do mapa o primeiro Deus. Deus não é só onipotente, ele é unipotente, é potente solitariamente, sozinho. Assim é o poder constituinte. Ele não pode criar outro poder constituinte, ele pode criar um poder constituído, embora com competência para reformar a Constituição, mas reformar limitadamente, com observância, portanto, das cláusulas prévias. É uma questão de teorização, mas é uma teorização consagrada, né, pelos grandes juristas, grandes constitucionalistas no mundo inteiro. E negar a elementariedade desse conhecimento científico é baralhar tudo, é instalar o caos. E caos é o contrário de cosmos. Cosmos é uma ordem, é um conjunto ordenado de elementos. E caos é uma desordem total. Não vamos virar a nossa Constituição de pernas para cima, de cabeça para baixo. Ela se refere à maioridade penal. Essa maioridade penal não é fácil. E a outra? E a outra se refere, se na sua opinião não há uma orquestração da opinião pública para deteriorar a imagem do serviço público. Vamos começar por essa, que é bem mais fácil. Olha, devemos ter orgulho de trabalhar no serviço público. O Estado é absolutamente necessário. É como o direito. Tobias Barreto dizia: o direito é o modus vivendi possível. É o único modo social de vida possível, garantido, reforçado. Porque as normas jurídicas têm por trás de si um canhão, um míssil, uma metralhadora, uma cadeia. O direito é a única ordem normativa garantida na sua exigibilidade. Fourier que dizia: o direito é o próprio complexo das condições existenciais da sociedade. Não pode haver sociedade sem direito. Não pode haver direito sem sociedade. Quem leu Robinson Crusoe, aportuguesando a pronúncia também. Quando Robinson Crusoe estava sozinho na ilha, não havia direito. Quando o índio sexta-feira apareceu, o direito chegou com o índio sexta-feira. Porque o direito só existe para dispor sobre relações sociais. Relações minimamente a dois no mínimo. E não pode haver sociedade sem direito. E não pode haver direito sem Estado. Até porque a sociedade, nacionalmente, aprova a Constituição. E nos termos da Constituição é criado o Estado, o seu poder legislativo, para dinamizar a ordem jurídica. A própria Constituição é sequenciada pelo direito ordinário na sua dinamicidade. Então, pertencer ao Estado é uma honra. Sobretudo, um Estado democrático, um Estado federal, um Estado republicano e com a administração pública fincada naqueles princípios de que falei. Eu acho que é uma honra ser servidor público. Eu me orgulho de ter sido servidor público até pouco tempo. Com 16 anos de idade, eu fiz meu primeiro concurso para uma autarquia municipal. Com 16 anos de idade. Com 18 anos, eu fui para o Banco do Nordeste. Com 19 anos, eu fui para o Banco do Brasil. E aí fui fazendo os concursos na minha vida.
sempre honrosamente. Eu tenho orgulho de pertencer ao Estado. E não adianta de postular a eliminação pura e simples do Estado. O que a gente pode postular é a melhora gradativa do Estado, é o aperfeiçoamento dele. Mas é inconcebível uma vida sem Estado. E a outra sobre menoridade penal. Esse é um tema explosivo. Nós estamos caminhando sobre um terreno minado. Estamos lidando com uma granada de pino levantado, arrancado. Ou numa outra imagem, estamos lidando com delicadíssimas peças de cristal. Há argumentos prós e contras, né? Contrários. A primeira pergunta: a inimputabilidade, até os 18 anos, a inimputabilidade penal, não é uma cláusula pétrea? Se for cláusula pétrea, nós estamos perdendo tempo aqui discutindo. Está na Constituição originária, entre os direitos individuais. Ninguém pode cometer crime propriamente dito, senão a partir dos 18 anos. O indivíduo é inimputável penalmente até os 18 anos. Com os 18 anos, encerra a adolescência. A gente é criança até os 11 anos de idade. É adolescente dos 11 aos 17. Completou 18, não é mais adolescente. É jovem. Então, imputável penalmente. Pode responder por crimes, comete crimes. É cláusula pétrea a inimputabilidade até os 18 anos? Se for, estamos perdendo tempo. Se não for, há um argumento favorável e outro contra. Um argumento favorável, que uma pessoa hoje, entre 16 e 18 anos, é inteiramente informada de tudo. Já tem consciência das coisas, sabe o que está fazendo. Tem acesso a todas as informações. Já é leitor, inclusive. Agora, um argumento desfavorável. Nós iremos tratar desiguais com essa redução da maioridade penal. Os patrimonializados, os mais ricos, os remediados, os de classe média, os de classe alta, resistirão com muito mais facilidade às tentações da criminalidade. Os despossuídos de tudo, terão muito menos condições de resistir aos apelos da criminalidade. Epicuro disse: quando a tentação chegar, ceda logo antes que ela vá embora. Quando a tentação chegar, ceda logo antes que ela vá embora. E aí? Não seria um modo de ferir o princípio da igualdade, porque estaríamos tratando desigualmente pessoas desiguais? Iríamos jogar na criminalidade, nas penitenciárias, nessas escolas de criminalidade. Ainda hoje, infelizmente, elas operam, em certa medida, assim. Né? Aquelas crianças de que falavam, aqueles adolescentes de que falavam Chico Buarque na música O Meu Guri. Olha, quem ouvir de novo aquela música O Meu Guri vai pensar duas vezes. E haja pescoço para enterrar, para enfiar, haja pescoço para enfiar tanta joia. Eu pessoalmente sou contra, Agora acho que é um debate atual que deve ser encarado, a sociedade deve participar, mas se eu fosse legislador, não votaria. Países desenvolvidos não reduzem assim não. Salvo engano, no Japão é aos 21 anos. Nós já fomos aos 21 anos, reduzimos para 18, agora queremos reduzir para 16. Quando reduziremos para 14 e para 12? Seria mais urgente promover a igualdade social, distribuir riqueza, distribuir patrimônio, distribuir escola, oportunidade de trabalho.
Vossa Excelência, perguntou se a nossa, e Daniel, se a nossa urna eletrônica é realmente indefassável. Ética e urna. Olha, dizia Hans Kelsen, que é o mais famoso jurista de todos os tempos, autor do mais famoso livro jurídico de todos os tempos, A Teoria Pura do Direito, dizia Hans Kelsen o seguinte: há um modo de avaliar a importância que o direito confere a uma norma. Basta ver o modo pelo qual o direito reage à violação dessa norma. Se o direito reage à violação de uma determinada norma por um modo brando, condescendente, tolerável, quase cúmplice, porque essa norma não tem grande significado. Agora, se o direito reage à violação de uma norma, por forma, de modo drástico, severo, duro, incomumente duro, é porque essa norma é de superlativa importância. O que é que diz a Constituição no artigo 37, parágrafo 4? Os atos de improbidade administrativa implicarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, rimou erário com sacrário, ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, a Constituição é dura, particularmente dura, com os atos de improbidade e dentro desses atos, ou por desdobramento, numa linguagem coloquial, não penal, com a corrupção. Dizia Ulisses Guimarães: a corrupção é o cupim da República. Então, a ética na vida pública é a primeira das exigências. Quem lida com tudo que é de todos não pode fazer cortesia com o chapéu alheio, não pode se completar, não pode avançar no que não lhe pertence. Dizia Rui Cirne Lima: administrar não é atividade de quem é senhor de coisa própria. Administrar é atividade de quem é gestor de coisa alheia. A administração pública não é um prolongamento da nossa copa e da nossa cozinha, menos ainda do nosso quintal. Então, a ética na política, o comportamento retilíneo do servidor público, é uma espécie de... é um princípio fundamental, básico, inarredável, inafastável. É impensável um servidor público que traia o público correndo em atos de desvio de recursos. É preciso reagir com severidade, como fez a Constituição. Quanto à urna, a urna eletrônica é seguríssima. Seguríssima. Você vota em fulano e cicrano não recebe o voto. Menos ainda Beltrano. A urna eletrônica serve para a indesviabilidade do voto. O voto dado para alguém ou para alguma sigla partidária é indesviável, não há como fraudar. Agora, ela padece de um defeito ainda, de uma insuficiência. Ela não impede que alguém vote duas vezes. Você se apropria de um título eleitoral extraviado ou de um parente seu que morreu, como conhecido, e consegue votar duas vezes. Ou no apagar das luzes, ali 5h30 da tarde, mesários desonestos podem se mancomunar e ver quem não compareceu e votar por quem não compareceu. A urna eletrônica não tem como detectar isso. Por isso que estamos implantando no país o voto biométrico, porque aí supre essa insuficiência, naturalmente, da urna eletrônica. O voto biométrico impede que alguém vote por outrem. Você não pode votar senão por você, no voto biométrico, porque ninguém tem duas impressões digitais iguais. O único problema do voto biométrico é que há certas profissões que
desgastam as impressões digitais, as papilas, e você não consegue fazer o seu cadastro por impressões digitais, a não ser do dedo mínimo. O dedo mínimo resiste, ele conserva de ordinário as impressões digitais, ou seja, o dedo mínimo é o máximo, é o que mais resiste. Então, quando nós tivermos a biometria implantada, quando eu fui presidente do TSE, eu fiz a primeira eleição biométrica do país. Tenho essa honra de dizer isso. Mas no futuro nós teremos eleições biometrizadas integralmente. A biométrica, o voto biométrico é na mesma urna eletrônica. É apenas a mesma urna eletrônica dotada de um equipamento, de uma ferramenta para identificar biometricamente, vale dizer digitalmente, o eleitor. Mas nós temos todos os motivos para nos orgulhar da nossa justiça eleitoral, que é disparadamente a mais avançada, a mais confiável justiça eleitoral do mundo. Ministro, as duas últimas perguntas, colegas, não são nem perguntas, colega Clemilson e colega Braga, tecem elogios à sua conduta, à sua coragem, no enfrentamento de questões junto ao Supremo Tribunal Federal. O colega Clemilson pergunta como que esta coragem pode se estender a outros poderes da República, e o colega Braga pede que o Vossa Excelência nos brinde com uma poesia daquela que o senhor achar que é. É interessante essa história de coragem, mas eu aprendi que realmente não é todo mundo que assume com naturalidade a sua própria autonomia. O direito nos dota de autonomia, nos aquinhoa, nos regala com autonomia técnica, com autonomia política, e nós nos sentimos incomodados com essa autonomia. Não é curioso isso? Há um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, dizendo que pesa. É a história de uma mulher que queria se livrar do namorado, do companheiro, não me lembro bem. Acho que é isso mesmo, é o sonho dela, se libertar de uma relação a dois opressiva. O ardor da atração amorosa fora substituído pelo ar do cotidiano, de uma vida insuportável. O casamento deu o que tinha que dar, a união não se justificava, era preciso virar a página, e ela tinha dificuldade de virar a página. Felizes daqueles que têm facilidade para virar a página. E o livro da vida nos ensina a virar páginas. E um dia ela consegue se liberar do opressor. Se livrou do encosto, digamos assim. E começou a se sentir mal, paradoxalmente. Ou seja, ela se pegou masoquista, estava se sentindo mal por estar bem. E chegou à conclusão de que o que pesa sobre os ombros da gente não são as dificuldades da vida, são as não dificuldades. Quando a vida está transcorrendo levemente, você está se sentindo mal, inquieto, os seus ombros estão vergando ante a leveza da vida e não o peso da vida. Que coisa paradoxal. É como naquela relação do masoquista. O masoquista gosta de fazer sofrer, é o torturador. E do sádico, aliás, o sádico é o que gosta de fazer sofrer, o masoquista é o que gosta de sofrer. Aí se casaram um sádico e uma masoquista.
Aí a masoquista chegava para o sábio e dizia: bata-me, tortura-me, espanca-me. E o sábio respondia: não. A união perfeita, o sábio com a masoquista. Então, há juízes e magistrados, inclusive de tribunais, que têm dificuldade para ser autônomos. Eu não tive nenhuma dificuldade para ser autônomo. Eu dizia para mim mesmo: é preciso coragem para ser autônomo. É fazer o que a lei manda, o que o direito manda, ser independente, decidir de cabeça erguida. Não se paga nenhum favor com a toga. Gratidão é virtude no plano pessoal. No plano funcional é defeito. Você não pode ser grato a quem nomeou no plano funcional. Você é grato no plano pessoal, aí é virtude. É como, eu já falei disso do torturador, né? A humanidade não é o homem para se dar a virtude do perdão. No ser humano, perdoar é divino. Na coletividade, perdoar os ofensores. Eu já fiz um poema dizendo isso mesmo. A humanidade não é o homem para se dar a virtude do perdão. Perdoar coletivamente os ofensores é falta de memória e de vergonha. É um convite masoquístico à reincidência. Não tem sentido. Olha, quanto a um poema, eu vou ver se, sempre que me pedem para declamar um poema, é curioso, eu tenho dificuldade, me dá um branco, o poema não vem. Mas eu estava há poucos dias em Salvador, no café da manhã, e minha mulher me apontou um passarinho sobre um rochedo, fixamente olhando o mar, na maior da tranquilidade, na maior tranquilidade. E eu fiz aquilo que todo artista faz. O artista, quando cria, ele não cria, ele se disponibiliza para a existência. Ele se entrega ao momento, ele olha para uma nuvem, uma roupa de alguém, um requebrado, né? Um rebeleixo, como diria Ali Barroso. Olha só o rebeleixo que ela sabe dar, aquela música. Música conhecida. E o artista, não, além de não personificar as coisas, ele, além de não coisificar as pessoas, ele personaliza as coisas. Ele quanticamente dialoga com as coisas. E ele desencadeia reações nas coisas. Isso é o efeito do observador, já princípio cunhado por Einstein em 1905. O observador atento desencadeia reações no objeto observado. É um diálogo de sujeito para sujeito. Não há coisa, há ente. Tudo é ser. Como dizem os índios: a minha terra eu não vendo, a minha terra eu não troco, a minha terra não é objeto de mercancia, não está à venda, está fora do mercado. Se eu saio dessa terra e vou para outra, eu ponho dinheiro em seu lugar, os meus ancestrais vão ficar lá na terra vendida, na terra trocada, e não me acompanham. A terra para o índio é um ente, um ser, uma coisa viva, é um totem horizontal. Tem tudo a ver com a história de vida da pessoa. Então, o artista, ele considera todas as coisas num plano de igualdade, ou até de inferioridade dele perante as coisas. E ouve o recado das coisas. As coisas dizem como é que elas se desejam descritas, reveladas, poetizadas, musicadas, pintadas, esculturadas e assim por diante. Dançadas, não? A dança é também uma manifestação da arte. Todas as artes clássicas são femininas, todas, porque o lado direito do cérebro, que é o lado da arte, da criatividade, é chamado de lado feminino, é o lado da coragem,
de ousar. As mulheres têm mais ousadia, sobretudo no amor. Elas sabem soltar as amarras do navio que é o coração e vão para o mar aberto. Os homens amam com o pé atrás. Quando Deus criou o molde, quando Deus criou o molde da primeira mulher, não se permitiu terceirizar. Ele fez tudo de um fôlego só, certamente eufórico, porque ali no molde da primeira mulher ele sabia que estava o marco, definitivo marco da sua própria superação. Aliás, coragem em francês é courage, se compõe, courage é coragem, se compõe do substantivo cœur, coração, e do sufixo age, o agir do coração, é coragem. E as mulheres são corajosas demais. Lá na minha terra se diz: mulher tem coragem de mamar em onça. Se for necessário, elas vão lá. Há poucos dias eu fui assistir a uma exposição fotográfica do terremoto do Haiti e vi uma fila de mulheres para receber alimentos. E perguntei aos expositores: por que fila de mulheres para receber alimentos e não de homens e não de crianças? Diz: porque quando a fila para receber alimentos é de crianças, os homens tomam. E quando a fila é de homens, eles trocam por bebida e cigarro. Então as mulheres são a garantia da alimentação da família. É diferente, né? Então eu olhei o passarinho e simplesmente, vou dizer 2 poemetos, porque são todos curtinhos, o nome poemeto já está dizendo. Então um deles dizia assim, foi esse último, em Salvador, há poucos dias. O passarinho olhando o mar, e eu disse assim: o passarinho pousa sobre o rochedo para ver o mar e ensina o rochedo a ver o mar com olhos de passarinho e não de rochedo, ou seja, o olhar frio, duro, distante do rochedo. Outro, eu estava no Supremo Tribunal Federal e aí devo confessar, uma falha minha, mas eu acho que foi venial, não foi um pecado mortal. Era uma sessão administrativa prolongada. Eu não era o presidente, claro. E a sessão se arrastava, modorrenta. Eu desviei o olhar e vi uma garoa molhando as vidraças do primeiro andar daquela sala da presidência. Aí mais uma vez olhei para a chuva, olhei para a vidraça e reproduzi o recado delas. O poemeto é esse: o caso da garoa não é molhar o chão, é gotejar o silêncio. Tantos aplausos assim, diz que o time que está ganhando no segundo. Então, finalmente, eu estava vendo a lua em Brasília entrando na casa do João do Barro. Você sabe o que é João do Barro? A lua lá entrando. E fiz o seguinte poemeto: à noite entrou na casa do João de Barro e dormiu com ele. Saiu emprenhada de estrelas. Obrigado. Aos colegas que fui persistente e lutei durante 60 dias com sua filha Adriele e sua família para que o ministro estivesse aqui conosco. E tenho a convicção de que nunca uma persistência foi tão generosa para conosco como esta. Sim,
O ministro está dizendo que é a 5ª conferência que ele faz essa semana. A agenda era lotada, Manaus era distante, não é? E eu insistindo com o Adriel, eu gostaria que você, permita-me chamá-lo assim, transmitisse a Adriel todo o carinho que eu nutro por ela, pelas horas que ela me atendeu, de manhã, à tarde, à noite. Às vezes fui inoportuno, eu fui igual a viúva inoportuna, batendo na porta até ser atendido, né? E dizer ao ministro que Vossa Excelência é um homem de coragem, e coragem é vida. E como dizia Guimarães Rosa, de Dorim, viver é muito perigoso, e que Vossa Excelência tenha vida longa nessa vida perigosa. Obrigado.